Olha só, breaking news: a mesa diretora da Câmara dos Deputados já formou maioria para caçar os deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Ambos estão foragidos nos Estados Unidos. Vou trazer todos os detalhes para você agora no Plantão do Meteoro. Vamos lá, notícia quentinha que a Sofia vai trazer aqui pra gente. Sofia acabou de sair durante a nossa live e já temos corte aqui no Meteoro. Sim, no Breaking News aqui no Meteoro, os deputados federais Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro estão praticamente cassados. Eu digo praticamente porque ainda não foi formalizado, mas já tem maioria na mesa diretora pela cassação. Então, na prática, podemos dizer que já estão cassados. A razão pela qual eles foram cassados é diferente entre um e o outro, né? O Eduardo Bolsonaro foi cassado por faltas, né? Lembrando que ele está nos Estados Unidos desde março de 2025, e com isso, agora no mês de dezembro, ele chegou a um número máximo de faltas, como explicou lá no Metrópolis, que foi um dos primeiros a dar o furo aqui. Eu falei que o Eduardo Bolsonaro tá foragido, mas ele não tá foragido, né? Ele foi por conta própria. Quem está foragido de fato é o Ramagem. É o Ramagem, sim. Na prática, vamos lá. Na prática, o Eduardo está foragido no sentido de que ele sabe que ele vindo para cá, ele corre o risco de uma prisão preventiva por causa do processo de coação no curso do processo, que o pai dele, inclusive, ficou preso em prisão domiciliar por causa desse mesmo processo, né? Então, meio que estava foragido, sim. Mas, enfim. Vamos lá, aqui no Metrópolis explica. Eduardo Bolsonaro foi cassado pelo acúmulo de faltas na Câmara. Ele está nos Estados Unidos desde fevereiro, na verdade é março, sem autorização para votação à distância. Inicialmente o parlamentar entrou com licença, mas o prazo acabou. Depois Eduardo tentou exercer o mandato à distância, se tornando líder da minoria na Câmara. A jogada não deu certo, sendo barrada pelo próprio Mota. Dessa forma, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro passou a ter faltas computadas. Foi aquela manobra lá envolvendo também a Carol Detoni, que saiu da liderança da minoria para tentar dar o cargo para o Eduardo. A Constituição determina que parlamentares ausentes em 1/3 das sessões da Câmara ou do Senado percam o mandato. Dessa forma, não há necessidade de análise do caso no Conselho de Ética ou no plenário da Casa. Agora, o Ramagem, aí a razão é outra. Foi cassado por ter sido condenado no Supremo Tribunal Federal com trânsito em julgado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão em regime inicial fechado por participação na trama golpista de 2022. Ele deixou o país driblando a ordem da corte e também está nos Estados Unidos. É interessante que dessa vez a Câmara resolveu obedecer o que diz a lei, né? Que no caso da Zambelli, mesmo depois dela ter sido condenada e o STF ter dito, olha, ela condenada, ela não pode ter mandato, eles insistiram em mantê-la só para o Supremo Tribunal falar não, vai ser cassada assim, e no final das contas ela acabou renunciando, sendo que na prática ela já estava cassada. Então dessa vez eles resolveram, ok, nesse caso realmente é melhor a gente não comprar essa briga, e caçaram o Ramagem. Então, Curioso, né? Então, eu vou colocar aqui na tela, Pedro, o comentário da Letícia Casado, lá no UOL, que ela fala justamente sobre isso, sobre essa relação entre a cassação da Zambelli e essa nova cassação que a gente está vendo agora. Sim, a oposição está furiosa com o Hugo Mota. Eles estão, assim, usam palavras, inclusive, que não são palavras de baixo calão, inclusive, para falar sobre o presidente da Câmara. Por quê? Porque o Hugo Mota trouxe para ele uma confusão que ele puxou semana passada quando ele fez a situação da Carla Zambelli. E eu avisei que isso ia acontecer semana passada numa coluna até. Porque quando o Hugo Mota mandou para o plenário a cassação da Zambelli, ele colocou ali uma divisão de águas, do tipo, tem outro processo que é o do Alexandre Ramagem, que é similar ao da Carla Zambelli, porque nesses dois casos são duas pessoas que foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal e que o Supremo determinou a perda de mandato. Aí o Hugo Mota mandou para o plenário a situação da Carla, tipo, deputados escolham, vocês querem ou não que ela seja cassada, ignorando a ordem do Supremo.
E aí, ele já tinha avisado que nessa semana ia decidir sobre o Ramagem. Aí, na hora do Ramagem, ele pega e faz diferente. Ele manda para a mesa diretora ali decidam. Mesa diretora chegou a essa ordem do Supremo Tribunal Federal. Mesa diretora é a cúpula da Câmara, né? Então, oi, pessoal da cúpula, que são, acho que, se não me engano, 7 deputados, chegou essa ordem do Supremo, o que fazemos com ela? E aí a mesa vai lá e, então vamos caçar. O que acontece? Desde, acho que, abril, maio, desde o primeiro semestre, quando o Supremo condenou a Carla Zambelli, ela foi condenada, acabou a possibilidade dela recorrer e que o Supremo deu essa ordem, os ministros já esperavam, então há meses os ministros esperavam que o Hugo Mota fizesse isso em relação a Carla Zambelli. E desde setembro eles estão esperando que o Hugo Mota faça isso em relação ao Alexandre Ramagem. Só que ele decidiu fazer agora desse jeito, que foi uma maneira diferente da Carla. Então o pessoal já está furioso com ele, porque eles queriam ter peitado o Supremo ali no plenário. Sobre o Eduardo Bolsonaro, o sentimento na Câmara é um pouco diferente, porque é do tipo, nesse caso do Eduardo, não tem o que fazer, porque de fato ele não está vindo para sessões e uma hora já era esperado que ele fosse perder o mandato. Lembrando que teve um momento que o PL tentou fazer uma manobra e deixar o Eduardo como líder lá dos Estados Unidos e o Hugo teve que tomar uma decisão e falar, não, ele não pode ser líder, da minoria, se eu não me engano, não pode ser um líder porque ele não está aqui para participar das sessões. Mas no caso do Alexandre, os deputados, a ala bolsonarista da Câmara dos Deputados queria muito ter enfrentado o Supremo Tribunal Federal no plenário da Câmara. Diego. Pois é, Carla. Pois é, eu não acho que ia acabar bem caso eles tentassem peitar, né? Não acabou bem no caso da Zambelli. O Supremo bateu o pé, mandou que fosse caçado do mesmo jeito e a Carla acabou renunciando já com uma segunda decisão do Supremo. Eu tenho a impressão que o Mota pegou e mandou, e isso é só impressão, é só achismo meu. Os fatos já foram colocados, vamos para a opinião. Perfeito. Eu tenho a impressão que o Mota fez isso justamente para evitar mais confrontos com o STF. Eles já tinha confrontado no caso da Carla e não deu boa para ele. Então, não vou comprar essa briga mais uma vez, deixa para comprar briga com o STF numa situação em que seja algo mais importante do que salvar o mandato de um deputado. Mas isso é só impressão minha. O que você acha, Lúcio? Pois é, né, Sofia? Olha que curioso. A gente está trazendo uma notícia que, para o nosso campo político, é uma notícia boa, uma notícia importante, uma notícia que a gente queria e achava que é o mínimo, e ainda achamos que é o mínimo, é o correto a ser feito. Agora, tem um fenômeno curioso acontecendo aqui nesse momento que a gente está ao vivo, para você que está assistindo depois do corte. Na nossa live, no nosso chat, as pessoas estão receosas, as pessoas estão desconfiadas, porque os últimos episódios na Câmara dos Deputados, a gente viu que nada vem fácil, né? Tudo que vem que parece algo positivo, algo que de fato pro campo progressista é algo que faz sentido, que realmente traz benefícios, sempre parece que vem com uma pegadinha por trás, algo que foi negociado, algo que pode ter vindo um cavalo de Troia aí pelo meio do caminho. E não tem como não pensar isso em relação ao PL da dosimetria. Lembrando, a gente vai ter aqui outros 3 cortes falando sobre a votação do Senado na PL da dosimetria, mas o nosso chat ele tá com essa pulga atrás da orelha, Sofia, e é justificado, né? Total. Realmente, é uma coisa... Eu acho que tá todo mundo tentando entender o porquê. O porquê que o Mota basicamente entregou de bandeja o mandato do Eduardo e do Ramagem. Na prática é isso, ele entregou de bandeja. E inclusive a fúria descrita ali pela Letícia Casado é justamente por causa disso. Eles achavam que o Ramagem dava para bater de frente ainda e tentar salvar. E por quê? Por quê? Não temos essa resposta, mas estaremos de olho para ver se vem uma pegadinha aí, vem um jabutizinho em cima da árvore aí também, né? Mais algum ponto, Sofia? Não, ficamos por aqui. O que você acha?
que vem por aí? Será que vem um presentinho de Natal aí junto com isso? Só que um não tão agradável quanto esse? Comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima.